o Senhor falou assim para mim: você vai estar na lista dos homens mais ricos da terra. E eu não quero saber a sua opinião. E eu falei: eu não quero. Ele falou assim: eu te falei que eu não queria a sua opinião. Eu te coloquei com essas pessoas para elas te ensinarem isso. Porque se os filhos não assistirem, não experimentarem um governo, não tem como acelerar o tempo. Ah, então é o dinheiro que acelera o tempo? Não, é a riqueza. Ele é a riqueza. Pobreza na raiz da palavra significa improdutividade. Improdutividade é parar no tempo e voltar no tempo. Essa é a geração mais rica de todos os tempos, e os filhos são os mais pobres da história. Essa experiência eu tive 3 horas da madrugada. Eu estava nos Estados Unidos, eu voltei para aplicar o MEDP em Alphaville. 3 horas eu não consegui dormir, eu sou muito bom de sono. Eu entrei na piscina muito gelada, que eu estava atordoado. Deitei lá no fundo, soltei meu ar. E o Senhor falou: fique em paz, eu vou te constranger com tamanha riqueza. Pablo, ele mandou algum recado para mim? Ele mandou, tá passando ali no painel de LED ali, ó. Vai cuidar da sua vida. Pablo, e aí? A pobreza não acelera o tempo. Quando você é muito produtivo, pode pôr bem aqui o adesivo, ó. Por favor. Pode colocar bem aqui, não tem problema ficar feio não. Aí. Pode pôr. O que você tem que entender é o seguinte: você foi enganado sobre as qualidades de Deus. Quando você lê lá na palavra que fala assim, que os pobres de espírito, aí alguém fala: pobre de espírito, o que significa isso? Vamos achar um lugar aqui que não dá microfonia, vamos lá, me ajuda aí, pessoal. Pobre de espírito significa aquele que não pode com o seu próprio espírito atravessar os dias sem aquele que é o maior dos espíritos. Então sim, se você tem energia para hoje no seu espírito, amanhã ela já não tem mais. Você precisa conectar naquele que é espírito, porque Deus é espírito. Vários de vocês foram enganados com a história do jovem rico. Pablo, então aqui o jovem rico é herdeiro. O Senhor só pediu o que ele tinha porque era a única coisa que ele tinha, ele não era rico. Jovem rico significa herdeiro. E vários de vocês que já são all-in com Deus, que já colocaram tudo no jogo, o Senhor nunca vai te pedir isso porque é tudo dele. Ele só pediu tudo para o jovem rico porque ele não tinha nada do jovem rico. O Senhor vai fazer isso. Tem uma coisa que tem que ficar clara, e a partir desse dia de hoje, a mentalidade do mundo cristão, da vida cristã aqui no país, começa a mudar hoje. O Senhor conhece meu coração, e eu quero prestar uma gratidão agora aos assembleianos e aos irmãos da Igreja de Cristo que vieram dos Estados Unidos. Uma salva de palmas por esses missionários. Esses irmãos evangelizaram a nossa nação há um pouco mais de 100 anos atrás. E a conversa era outra. Nenhum desses missionários conseguia sentar na mesa de alguém que era poderoso. Mas quem que deu o ouvido, quem deu o coração para eles? Os mais pobres. E eles foram levando o evangelho. E você tem que entender que quando alguém tem uma frequência, ele transmite o evangelho na frequência da cabeça dele. É por isso que tem 6.000 religiões. E as pessoas que foram acessando o evangelho são pessoas do mesmo nível. E aí quando alguém pega a história do jovem rico, quando alguém pega as parábolas que falam de riqueza, quando alguém fala é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico, o que o pobre faz? Até que, ainda bem, eu não sou rico.
Isso é uma questão de frequência. Sabe o que acontece? Por 100 anos foi pregado o evangelho numa frequência. E agora, essa turma fala assim, agora está na moda, rico aceitar Jesus. Não está na moda não, levou 100 anos para isso acontecer. E você sabe o que significa isso? É chegada a hora, ninguém vai segurar o evangelho. Só que acontece uma coisa: quando você vê alguém próspero pregando o evangelho, ele está numa frequência. Ele enxerga a palavra na frequência da riqueza. O da pobreza, tudo ele fala assim, Deus vai pesar a mão. Mas alguém que está na riqueza, alcança a verdadeira riqueza dele, que é a graça. Amigo, você acha que Deus quer pesar a mão sobre você? Acaso você sabe que quando o homem do trono branco de marfim, revestido de ouro, quando vier no peso da sua glória, a lua vai fugir, o sol vai fugir, as estrelas vão fugir? Acaso você sabe que o magnetismo da terra vai ser comprimido e todas as coisas vão sair desesperadas? Você acha mesmo que esse Deus quer pesar a mão sobre você? É o som? Pedro? Bombeiro? O que tem? O que tem um bombeiro? Calma aí, só uma pessoa fala. Chamar o bombeiro? Tá, pode ficar tranquilo, vai o bombeiro lá em cima. Você entende que quando tem muita gente falando a mesma coisa, ninguém entende nada? Respira bem fundo e fala assim, ó, clareza. Não adianta sair pregando o evangelho igual você estava querendo me falar, bombeiro. Quando alguém não entender sua mensagem, chega perto da pessoa e fala assim, não ouça a multidão, deixa eu falar pertinho, é bombeiro. Esse é um problema. O problema no nosso meio cristão é esse. Eu não estou entendendo ele, então vou descer o pau nele. Não, calma, tenha paciência. Eu sou até inteligente e não estava entendendo. Presta atenção. Olha aqui. Você sabe por que tem essa guerra no evangelho? Sabe ou não? Porque as pessoas não assumem o governo da alma delas. E quem não assumiu o governo da própria alma tem um problema, sabe qual? O ego. E o evangelho tem sido destruído por causa de ego, por causa de organização excessiva. Deus não pediu essas coisas. O Senhor, ele sempre se moveu diferente em todas as gerações. Ele não vai repetir mover. Você tem que aprender uma coisa sobre o Deus vivo. Ele é o Criador. Se Ele é o Criador, Ele é um Deus criativo. Ele não repete mover. Fala assim comigo, o Senhor é criativo. Ele não repete mover. Eu lembro de Pedro, toda vez quando eu falo desse assunto. Pedro, né, Kaiser? O Pedro escrevia, quando Jesus fazia um milagre, Pedro quis formar o primeiro curso de teologia. Jesus cuspiu no chão, pegou o barro, tacou na vista da pessoa, nos olhos. E aí naquela hora, Pedro anotou, para curar um cego, cuspa no chão, a água da vida sai de dentro de você. Ele explicou direitinho. Mexa no barro. Barro é carbono. Foi do barro que Deus fez o homem. Depois misture 3 voltas para a direita, igual Jesus. Pegue com as 2 mãos e arremesse nos olhos do cego. Quando ele estava terminando de escrever e chegar nessa conclusão, chegou outro cego. O Senhor falou, você está curado, pode ir embora. Aí ele olhou, vou escrever essa, deve ser uma cura diferente. E aí ele olhava, uma mulher tocava na orla do vestido, da bata dele, da túnica dele, da capa dele. E quando ela tocava, foi curada.
Ele olhou e falou: vai dar problema isso aqui. Você sabe qual que é a única coisa que a sua alma deseja, sim ou não? Governar. Sua alma não quer saber de mais nada. Na palavra, seu corpo não precisa de salvação. Você se engana não sabendo disso. Seu espírito não precisa de salvação. Na palavra está escrito: Senhor, redime a minha alma. A alma que está desgovernada. Pablo, meu corpo pecaminoso, ele precisa de salvação? Não, a sua alma precisa. Mas aquele que é fiel e justo, quando ele voltar, ele vai glorificar seu corpo e vai remover esse pecado e essa injustiça. Pablo, não tem culpa, foi Adão que fez. Esse é o problema da aliança. Por isso que você não pode aliançar com pessoas que não têm unidade de linguagem com você. Porque mesmo sem você ter falado com a pessoa, você tem aliança com ela. Veio correndo de geração em geração. E o que você tem que entender agora é simples. Para de parametrizar o mover de Deus. Esse é o primeiro evento. Eu não tenho notícia de outro. Esse é um primeiro evento que alguém que não é pastor, não está numa igreja institucional. Eu não vejo vantagem nenhuma nisso, mas eu quero te contar. Você assustar com o tempo, com o último segundo. É a primeira vez que você está vendo um negócio desse, assustador, de gente vindo do mundo inteiro. E é o empresário que está promovendo. Sabe o que significa? Você quer saber o que significa? O Senhor não está com paciência mais com os religiosos. Vocês têm que saber disso. O Senhor não tem mais essa paciência, porque o tempo é agora. Alguém fala, mas um evento não muda ninguém. Eu também concordo. O que muda alguém não é um evento, é realidade de vida. Se você fica nesse evento e só melhora, fica tranquilo, você vai ficar 10 vezes pior que antes. Mas se você muda nesse evento, algo assustador vai acontecer. Você pode voltar atrás também. Mas se você usar desse evento para transformar seu coração, não tem volta. Então o evento foi um marco memorial, não foi a resolução na sua vida. O próximo a falar aqui vai ser o Kaiser. E aí, Kaiser? Vamos entender. Eu tenho que falar isso, mano. Eu tenho que vir, porque se eu não vir, o Espírito Santo me arrebata se eu não vir falar. Mano, eu vi sua live dia 26. Eu não sou de assistir sua live, eu nem sabia o que você fazia. Fala o que seu coração tá mandando, rápido. Oh meu Deus. Fala rápido. Mano, eu vou revelar. O Espírito Santo tocou no meu coração de vir. Eu não tinha condição nenhuma de vir, nenhuma. Olhar para mim, eu não tinha condição nenhuma para estar aqui. O Espírito Santo me trouxe até aqui, moveu. Para aí só um pouquinho. Fala todo mundo assim, ó. Quem vive de condição, não vai experimentar o mover. Não vai experimentar o mover. Fala. Eu não tinha condição nenhuma. Eu olhar para mim, não tinha Tá condição. bom, agora tira esse vitimismo daí de dentro e fala o que você quer falar. Pablo, através de suas lives, eu cheguei até aqui e Deus me trouxe até aqui para mim contar para essa nação que não precisa de ter condição para fazer, basta crer no Senhor para Ele fazer o mover que está aqui na nação. Eu tenho vergonha de falar em público, Deus trouxe Você mora onde? fazer isso. Você mora onde? Em Minas Gerais. Você mora em Minas? É? Quantos anos você tem? 19. 19. O que você quer fazer da vida? Eu quero ter um patamar de salvar muitas vidas. Tipo, não preciso de religião, de uma igreja para salvar a vida, para ganhar alma. Eu tô na Sara Nossa Terra. Eu tô frequentando a Sara Nossa Terra. Você quer uma dica? Quer? O Rodovalho, que é um grande homem de Deus lá, que entende coisas cabulosíssimas que poucos pastores entendem, que entende de física quântica, um monte de pastor mete o pau nele por causa disso. Ele tem meu respeito. Não sai de lá não. Não, eu não quero. Aprende a andar com aqueles irmãos. Tipo, mas eu quero poder promover um evento igual esse. Esquece isso. Olha aqui pra mim.
Se você está aqui na minha frente e você quer promover um evento desse, é para você esquecer agora. Você não precisa ganhar todo mundo. Você precisa honrar suas bases. Você precisa ter realidade de vida. Você precisa se alimentar. Você ainda é um bebê que toma leite, entende? Você precisa crescer como homem. Isso aqui não é um movimento de rebelião que a gente sai louco largando as coisas. Olha para mim. O Senhor vai te fazer um homem no meio de uma comunidade. O Senhor vai te fazer um homem, vai fazer você crescer muito. E nada, nem a comunidade impede você brilhar e crescer numa empresa, crescer em vários lugares e ser cheio do Espírito Santo. Lá ninguém vai te prender. Glória a Deus. Eu quero que você honre a vida do Rodovalho. Sabe por quê? Porque o avivamento chamado Rodovalho começou aqui nessa cidade. Amém. Aleluia. Esses grandes homens de Deus que vocês conhecem, eles passaram aqui nessa cidade. E eu Escuta o que eu estou te falando. não sabia que eu ia poder vir aqui. Não mire nesse negócio, senão você vai perder seu coração. Não mira nesse negócio, senão você vai perder seu coração. Eu sei que vários de vocês estão assim: eu vou um dia fazer a mesma coisa que o Pablo está fazendo. O Pedro Vitor está sentado bem aqui. A gente foi sócio num evento aqui um dia, e eu não sabia por que eu fui sócio dele aqui. Sabe por quê? Eu só queria aprender. Eu sou lunático com aprender. Um dia eu estava lendo um livro do Reinhard Bonk, Uma Vida pelo Fogo. E eu falei: Senhor, por que o Senhor me chamou para um dia ser sonoplasta, um dia para mexer com o evento, para ser atendente de call center, para ser tudo que eu fui até hoje? Ele me revelou um por um. E o que eu chorei naquela noite, talvez era uma madrugada, na cozinha, enquanto a Carol dormia, o Senhor falou assim no meu coração: você vai fazer os maiores eventos da terra. Eu te ensinei a ser sonoplasta para você aprender a ouvir a voz do Senhor, a baixar a voz do diabo, a baixar a voz de terceiro. Você vai aprender a mixar, a ouvir as vozes certas, a levantar as vozes certas, a levantar as vozes certas. Você vai jogar essas vozes nos PAs da terra. Eu falei: é mesmo? E por que o Senhor me chamou para ser atendente de call center? Porque você era uma pessoa que não gostava de ninguém. Eu te fiz ter paciência com as pessoas mais chatas da terra. Tem um relatório lá no meu nome até hoje. Eu atendi 11.343 ligações lá na Brasil Telecom. Como eu aprendi a ter paciência com as pessoas. E cada uma das coisas que o Senhor foi chamando foi assustador. Senhor, por que o Senhor fez eu fazer direito? Aí ele falou assim para mim: estou vendo o Jerônimo bem aqui. Quando eu não tinha dinheiro do City Pass, o Jerônimo passava na porta da minha casa e me levava todo dia. Obrigado por isso, viu, Jerônimo? Vem cá. Não só isso, eu não tinha dinheiro para lanchar, o Jerônimo pagava meu lanche. Valeu, mano. Te amo. Você sabe. Era tão forte o quanto ele e o irmão dele me servia. Talvez você não acredite. O Jerônimo, ele tinha uns 50 quilos a mais? 50? 60? Eu queria ter o peso deles. Eu tinha 59, eles tinham mais de 100. Eu queria ser gordinho igual eles. Do tanto que eu amava eles, do tanto que eles me serviam. O que eu quero que você entenda é um negócio bem simples. Todas as coisas que o Senhor foi colocando você, ou você escolheu com o seu próprio braço, Ele vai usar todas essas coisas no mover e no propósito que Ele te chamou. Isso é muito louco. Isso é assustador. Um dia, o Kaiser está aqui na minha frente. Um dia, uma pessoa conectou eu e o Kaiser. Essa pessoa ficou com muito ciúme quando ela viu duas ogivas nucleares se conectando. Essa pessoa ficou enciumada até hoje. E o Kaiser começou a observar as coisas que eu estava fazendo e falou: eu quero fazer esse método IP aí. Ele fez lá nos Estados Unidos uma turminha pequenininha. Ele resolveu as coisas dele e depois daquele dia o Kaiser virou um terrorista do reino. Assustador. Eu fui no evento do Kaiser, passei mal, Kaiser.
Na hora que levantou a porta, assim, eu senti o peso da glória de Deus. E os caras estavam indo no evento de marketing digital. Os caras estavam indo no evento de marketing digital e eu estava sentindo a Shekinah. E eu falei, o que está acontecendo, Deus? Eu morava aqui na Cidade Jardim e eu tentava dormir numa noite. E os irmãos da igreja católica lá, Medalha Milagrosa, passaram a madrugada inteira orando em línguas. E eu falava, Carol, não tem como dormir com esses irmãos fazendo isso. Tem alguma coisa errada. Se a igreja católica está orando em línguas na madrugada, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa absurda acontecendo na atmosfera da terra, a gente não está vendo. Mas não era 10 irmãos, era 500 irmãos. Não era uma hora, era uma madrugada inteira. E o meu apartamento era na frente dessa igreja. E eu ouvia aquilo, eu falava, Senhor, que recado é esse? Não vou esperar mais vocês. Não vou esperar por vocês mais. É chegada a hora. Vocês não entenderam que vocês podem pegar tudo que vocês têm, o melhor de vocês, e fazer sabe o quê? Tocar o terror na terra sem peso nenhum. Isso é problema do Senhor, não é seu. Só que vocês querem o quê? O palco. Faz o seguinte, passa lá no palco, pega a unção do palco. Você quer a unção do palco? Você não precisa de palco, amigo, você precisa de vida de verdade. Para com esse negócio. Em 2011, em 2010, a primeira vez que eu estava aqui, eu estava trabalhando. Em 2011 eu estava servindo com o movimento.